Bíblia. Senhor, nessa manhã nós nos colocamos mais uma vez debruçados diante da Tua Palavra, com o intuito e com a vontade de conhecermos melhor a Ti, pedindo que o Teu Espírito Santo venha vivificar em nós essa palavra, que essa letra não seja uma letra morta, mas que ela seja totalmente, completamente vivificada, esclarecida, descortinada pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém e amém. Eu quero falar nessa manhã para você, sobre o DNA de Deus em nós. Eu quero dizer para você e afirmar, e aliás esse é o título da nossa mensagem, o DNA de Deus em nós. Você sabia que você tem o DNA de Deus? Quem sabia? Amém? Nós vamos abrir muitos textos bíblicos nessa manhã, então eu peço que você prepare a tua caneta, que você prepare aí, marque no teu próprio telefone, que dá para marcar, e que você guarde isso aí no seu coração, para durante a semana você ler esses textos, tá? Eu tenho um tempo aqui reduzido, mas eu vou até onde der aqui. 1 João 4,13, eu queria que você abrisse comigo, e nós vamos ler esse texto. João 4,13 diz assim: nisso conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, por ele nos ter dado o seu Espírito. E nós temos visto e testificamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem permanece em amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisso é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual ele é, somos também nós nesse mundo. Você pode repetir o último versículo comigo? Porque qual ele é, somos também nós nesse mundo. Ora, eu começo lendo um texto, que nós estamos vendo aqui, João escreve esse texto, e ele vai enumerando algumas coisas para falar sobre o nosso novo nascimento e sobre quem nós somos agora em Cristo. E no final ele vai falando que o Espírito vem habitar em nós, e que Deus está em nós, Deus permanece em nós, e nós permanecemos em Deus. Isso já vai nos dando uma impressão muito clara e muito real de que nós somos um com Deus, de que nós temos uma semelhança com Deus, de que nós somos parecidos com Deus e que nós somos filhos de Deus, e o filho sempre carrega, aliás, o DNA do filho, ele vem de quem? Dos seus pais. Ora, se nós somos filhos de Deus, nós então temos o DNA de quem? De Deus. Nós temos uma herança no nosso DNA dos nossos pais. Só que agora nós temos um pai espiritual no momento que nós nascemos de novo. E aí nós passamos a ter o DNA dele. Todos aqueles que nasceram de novo têm como marca da sua nova existência o DNA de Deus. E agora, falando naturalmente do DNA, apesar de eu não ser médico, biólogo e nem ser de longe uma pessoa especialista nisso, porque eu não sou, eu falo apenas o básico e é isso que eu vou falar, mas o DNA é uma molécula que reside em cada uma das centenas de trilhões de células que compõem o nosso corpo. Pegou isso? O DNA compõe o nosso DNA, cada uma das centenas, eu falei centenas de trilhões de células que compõem o nosso corpo, porque ó, esse negócio lindo e maravilhoso, você está vendo aqui? Que Deus também te deu uma graça, né, irmão? De ter um pastor bonito, você olha para uma coisa bonita aqui, até te alegra. Tem amém na igreja? Ô, glória! Ai, esse é forte, o dela é forte.
Eu falo para ela, senta na primeira fila e dá o amém mais alto. E o DNA, ele contém as instruções genéticas nossas que nos habilitam a viver, a desenvolver. É lá que estão determinadas, é como se fosse um código, escrito código genético. E ali está tudo embutido, está tudo como se fosse em código. Em cada momento que nós vamos crescendo, nós vamos apresentando habilidades e desenvolvendo características que estavam impressas no nosso DNA. Entendeu? A criança nasceu e lá no DNA dela, ela tem no código dela algumas informações. Quando ela vai crescendo, ela vai o quê? Desenvolvendo aquilo que já está no DNA dela. Isso aí é no campo natural. E, segundo, inclusive, alguns médicos que são especialistas, eles estimam que o DNA contém instruções de uma forma tão poderosa, num DNA, tem tanta instrução, que se ela fosse transcrita, tivesse que pegar e transcrever aquilo que está no nosso DNA, seria necessário cerca de 1000 livros, cada um com 600 páginas. Como é que pode? Agora transporta, não vamos transportar ainda para o espiritual não, eu estou falando do natural é assim, amém, irmãos? Pegou isso aí para você? Irmãos, naturalmente, nós verdadeiramente fomos formados de uma forma incrível, de uma forma assombrosa, de uma forma maravilhosa. E, irmãos, Davi, no Salmo 139, sem que a ciência estivesse tão avançada como hoje está, ele já falou sobre isso. Salmo 139, 14. Olha o que Davi fala: eu te louvarei, porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Quanto mais a ciência revela a complexidade da formação do corpo humano, maior é o nosso espanto. Eu dei algumas informações científicas, quer dizer, pouquíssimas, tem muito mais do que isso que eu falei, que um especialista, e aqui em 1 hora, falaria para você e para mim, e nós ficaremos assim. Mas uma pequena informação já nos reporta a pensar e a verificar quão maravilhosa é essa obra e como é poderoso, a forma como Deus nos criou e como Deus nos formou. E isso tudo, irmãos, é mais fascinante ainda quando nós, agora sim, fazemos um paralelo desse natural com o espiritual. Fisicamente, quando nós nascemos, nós recebemos o DNA através dos nossos pais. Agora, ao nascer da água e do Espírito, nós recebemos o DNA de Deus, características que estão impressas na nossa vida de Deus. Amém, irmãos? E João 3,4, Nicodemos pergunta assim para Jesus: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade, eu te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E aí ele diz: o que é nascido de carne é carne, ou seja, ele está separando a questão natural de como nós nascemos. Olha, entende uma coisa, Nicodemos? Eu estou falando de duas realidades que você ainda não conhece. Existe a realidade natural, quem nasceu de carne é carne, é o nosso nascimento natural, pais naturais biológicos, e ele fala, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E aí ele sela aqui para falar o seguinte: olha, você nasceu
da carne, do seu pai, da sua mãe, mas você vai precisar agora, para entrar no reino de Deus, para entender a sistemática do que eu tenho para você, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. A partir de agora, você vai ter que nascer do Espírito. E aí nós passamos a nascer do Espírito. E ele fala, o que é nascido de carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito, necessário é nascer de novo. O que ele está querendo dizer? Não, Nicodemos, ninguém vai voltar para o ventre da sua mãe. Como que você vai voltar para o ventre da sua mãe? Isso é doideira. Eu estou querendo dizer para você, não fique admirado quando eu te disser para nascer de novo, porque esse nascer de novo que eu estou dizendo é o novo nascimento espiritual, que foi profetizado lá no Antigo Testamento, e que eu falei com a mulher samaritana, que não seria nesse ou naquele monte, mas haveria o tempo, e era chegada a hora, em que os verdadeiros adoradores adorariam ao Pai em espírito e em verdade, porque eles seriam ressuscitados no seu espírito que estava morto. O nosso novo nascimento foi isso. À medida que nós crescemos e nos desenvolvemos espiritualmente, nós expressamos mais e mais e mais o caráter e a natureza de Deus. Esse DNA que nós temos, ele vai fazendo com que, ele vai sendo revelado. Eu não vou me atrever a falar sobre genótipo e fenótipo, porque eu não sei muito bem. Mas, se eu não estou enganado, o genótipo são as características mesmo que nós herdamos do pai e da mãe. Pode ser que esteja errado, está gravado, depois alguém me corrija. Mas, rasamente falando, é mais ou menos isso. E o fenótipo são essas características sendo reveladas. Entendeu? Pastor, biologia, não. Eu quero fazer uma pergunta. É isso mesmo? Já conferiu no Google? Eita ferro. É bom que eu tenho um assistente de palco. Vou fazer uma pergunta para você. Será que realmente nós podemos ser, de verdade, participantes da natureza de Deus? Será mesmo que nós, tão imperfeitos, podemos, de verdade, falar assim, caramba, eu tenho a natureza de Deus? Porque às vezes essa pergunta é feita, será que eu tenho mesmo a natureza de Deus? Será que é possível alguém ter essa natureza de Deus? Gênesis 1:26, abre a tua Bíblia e marca ela e diz, eu tenho a natureza de Deus. Envolve esse versículo, escreve, puxa a seta e fala, eu tenho a natureza de Deus. Diz assim, Deus disse, façamos o homem, conforme a nossa, nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Então eu já começo a responder essa pergunta para dizer para você, nós podemos sim e temos a natureza de Deus em nós. Isso quer dizer, irmãos, lendo esse versículo, que o homem, mesmo imperfeito, ele é participante da natureza de Deus. Ou seja, o que é ser participante da natureza de Deus e dos seus atributos comunicáveis? Ou seja, nós temos a vida, nós temos a personalidade, nós temos a verdade, nós temos a sabedoria, nós temos o amor, nós temos a santidade e nós temos a justiça de Deus. Dessa forma, irmãos, é só dessa forma que nós podemos ter comunhão com Ele, porque nós somos semelhantes a Ele, então nós podemos nos comunicar com Ele. Por que os adoradores têm que... Deus importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Por que nós temos que nascer do Espírito? Da água e do Espírito? Porque se não for assim, não dá para se comunicar com Deus, porque Ele é Espírito. E o mundo espiritual tem que ser revelado aos homens, para que ele possa então entrar no mundo espiritual pela fé, e no mundo espiritual, sobrenatural, ter esse contato que nós temos com Deus. Amém?
João 4:23, vamos lá. Eu já li, eu já falei, mas eu vou ler. Jesus falando com a mulher. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores, quem é verdadeiro adorador diz, eu sou. Adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Ao ler e afirmar que Deus é espírito, eu tenho que abrir um parênteses, só para ir lá num fundamento básico do que nós já falamos aqui, e repetidas vezes nós falamos, mas tem muita gente nova, e eu preciso voltar numa base rápida para tu entender isso que nós estamos lendo. Que senão fica muito assim, Deus é espírito, eu espírito, sou, fica muito, entendeu? A pessoa fica assim, hã? Irmãos, eu tenho que falar basicamente como nós somos formados. Todo mundo sabe? Todo mundo sabe? Quem sabe como que você é formado? Quem você é? Como que você é formado? Quem sabe, levanta a mão. Isso aqui é aula, gente. É estudo, isso. Quem não sabe, não sabe. Pastor, não sei. Se me perguntar, não sei. Não sei. Não é vergonha não, gente. Vai aprender agora. Não sei. Todo mundo sabe? Então tá. Nós somos temos não. Temos uma e habitamos num. Você já percebeu? Irmãos, eu gosto de fazer essa analogia, porque até quando a gente fala de semelhança do homem com Deus, até na Trindade nós somos semelhantes a Deus. Entenda bem, irmão, calma aí. Não, nós somos a Trindade. Não, somos, no sentido da palavra trino, porque nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Isso está lá em 1 Tessalonicenses, ou 2:5, alguma coisa, 5:2, 5:3, eu vejo aqui agora, depois te falo. O apóstolo Paulo fala, ele fala exatamente sobre isso, espírito, alma e corpo, ou seja, nós somos formados assim, e Deus Pai, Deus Filho, e Deus é trino, e nós somos semelhança. E o nosso espírito, quando o homem pecou, lá no Jardim do Éden, a Bíblia diz que o homem morreu. O homem morreu fisicamente, gente? Não. Ele morreu o quê? Espiritualmente. O espírito morre com o pecado. O espírito morre com o pecado. E aí a pessoa começa a agir só pela alma. O que é a alma? São os sentimentos, as vontades, aquilo que você quer fazer, é o impulso carnal que é movido pela nossa mente, pela nossa alma. E o homem sem Cristo está com seu espírito o quê? Morto. E se você não entender a Trindade, a nossa composição, tu não consegue entender isso. Porque o homem sem Jesus está com o espírito morto. Ele é alma e corpo vivente. E não pode se comunicar e nem adorar a Deus. Mas a Bíblia diz que quando nós aceitamos a Jesus, por que a Bíblia diz que nós fomos ressuscitados? Ué, mas eu estou vivo. Para tu pensar. Como que eu fui ressuscitado? Eu estou vivo. Eu já fui ressuscitado? Foi, porque o teu espírito estava morto, você entregou sua vida a Jesus, o seu espírito foi ressuscitado com ele, e que o Espírito Santo veio habitar em você. Agora aí você recebe o DNA de Deus, e você começa a desenvolver as características que estão nesse DNA. Maravilha! Somos participantes da natureza divina. E isso é reforçado pela própria palavra. Isso é reforçado pela palavra. Vamos então para a Bíblia, para ver o que Deus fala sobre isso. Colossenses 3:10. Colossenses 3:10. O apóstolo Paulo está dizendo, e vocês vos revestistes do novo homem, que se renova
para o pleno conhecimento, segundo o quê? A imagem daquele que o criou. Você tem o DNA de Deus, você é a imagem dele que te criou. Isso aqui é só para a gente não ter dúvida, irmãos, biblicamente do que nós estamos afirmando. Efésios 4, 21. Era até menos que isso, mas eu quis ler um texto, o Efésios 4, 21 e os versículos seguintes, para poder ficar no contexto aqui certo. Que diz assim: se é que o ouviste, e por ele fostes instruído, como a verdade é em Jesus, de que vos despojeis quanto ao procedimento anterior do velho homem. Esse velho homem é aquele com o espírito morto, que é corrompido conforme as concupiscências enganosas, e agora vos renoveis no espírito da vossa mente. Aí. E vos revistais do novo homem, que é criado segundo Deus em justiça e verdadeira santidade. Pelo que deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. E aí ele vai falando algumas características impressas em nós agora. E ele fala que agora tem que ser assim, ó. Irai-vos e não pequeis. Então eu posso me irar ou não posso? Não é nem que eu não posso. Eu me iro sem querer. Não posso me irar. Porque a pessoa acha que agora é o seguinte, ela nunca mais vai ficar com raiva nem se irar por causa de nada. Ela vai virar uma mosca morta. Não vai. Tu vai se irar. Vai ou não vai? Tem hora que você... Tem ou não tem? Quem tem acesso de iras de vez em quando? Gente, todo mundo, caramba, vocês são iguais a mim. Mas a Bíblia diz que agora, eu vou me irar, vai continuar, mas olha, agora você vai se irar, mas vai ficar só iradinho para você mesmo, você não vai pecar não, você vai se irar e calar tua boquinha e não ofender mais ninguém, nem brigar com ninguém. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Isso aqui é um versículo próprio, propício para pregar para casal. Tem nada a ver com essa pregação aqui. Muito casal briga por algum motivo e vai dormir sem falar com seu esposo ou com a sua esposa. Está errado, pega isso para você, não faça isso, você vai acabar com o seu casamento aos poucos. O que você tem que aconteceu, você senta, resolve, entra numa conclusão e termina com um grande beijo na boca. Quem é casado aí? Acontece ou não acontece? É ou não é? Chato, também, ele vai ver só hoje. Vou dar um castigo nele. Fica dando castigo no teu marido não, irmão. Cuidado, não dá castigo no teu marido não, que tem um montão de gente querendo dar para ele outra coisa. Isso que eu estou falando parece ser, pastor falou isso, o apóstolo Paulo fala isso na Bíblia. Não vos priveis uns aos outros. Não, isso aqui não é para casal, vamos lá. Mas Deus está falando. Ó. Pelo que deixai mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, irai-vos e não pequeis, nem deis lugar ao diabo. E aí ele vai falando diversas coisas a respeito daquilo que agora está impresso em nós. 2 Pedro 1,4. Tenho 8 minutos. Que vai falar sobre a impressão e a natureza que nós temos de Deus em nós, pelos quais nos são dadas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis participantes do quê? Da natureza divina, havendo escapado da corrupção que existe no mundo por causa
das paixões. Você tem a natureza divina, é a Bíblia quem está dizendo. Tem dúvida disso? Posso então, a pergunta que eu fiz lá, posso eu realmente ter natureza divina em mim? Sendo um pecador, sendo um homem com defeitos? Posso, não só posso, como eu tenho, a Bíblia diz. Uma coisa, irmãos, é nós recebermos o DNA de Deus no momento do nosso novo nascimento. E outra coisa é a expressão ou expressar a natureza dele através das nossas vidas à medida que nós crescemos e nos desenvolvemos. São duas coisas diferentes. Eu recebo, eu tenho o DNA dele, poderia dizer, genótipo. E outra coisa é apresentar o fenótipo. Outra coisa é desenvolver e é fazer com que isso que está impresso se desenvolva ao ponto de eu poder ver, as pessoas verem, e eu frutificar e apresentar de fato a característica de Deus. Outra coisa. Amém? Irmãos, nós sabemos que existem hoje muitos cristãos improdutivos que não expressam a natureza de Deus, mas Deus quer que nós venhamos refletir a glória dele e sejamos sim transformados a cada dia. A Bíblia diz que nós somos transformados a cada dia. Pastor, 2 Coríntios 3,18. Falei que a gente ia ler a Bíblia aqui. Mas todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como num espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. A Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória na imagem do Senhor. Esse DNA ele vai ter que aparecer, desenvolver-se. Amém? E agora eu quero dizer para você que a graça de Deus é o DNA dele em nós. O que é o DNA de Deus em nós? Como eu posso saber? Mas o que é aí? Eu vou falar para você o que é o DNA de Deus colocado em nós. É a graça dele. Amém? Pela graça, nós recebemos a salvação e podemos desenvolvê-la expressando a vida dele em nós. Pela graça nós recebemos e pela graça nós vamos desenvolver. Tu entendeu isso aí? E aí eu vou fazer aqui uma definição rápida de graça, que você já sabe. O que é graça? Sabemos. Graça é um favor imerecido. É quando nós recebemos aquilo que nós não merecemos. Nós recebemos de Deus aquilo que nós não merecíamos, que é diferente de misericórdia. Sabia? O que é misericórdia? É não receber o que você merece. Conseguiu compreender? Misericórdia, você não recebe, mas você merecia. Você merecia, mas tu não recebe. Isso é misericórdia. Nós merecíamos estar fora da presença de Deus, mesmo depois de convertidos, porque quantas vezes já erramos? Não merecíamos? Não merecemos ou não? Mas Deus, Ele é um Deus misericordioso. Nós não recebemos o que merecemos, porque Ele age com graça e misericórdia. É por isso que a Bíblia fala de graça e misericórdia, porque é diferente. A graça não interessa, não merece mesmo, mas eu vou te dar, eu te amo. Misericórdia, tu merece, rapaz. Quantas vezes Deus, o povo de Israel merecia a morte, e alguém clamou e Deus falou assim: vocês mereciam receber, mas não vão receber. O que é isso?
misericórdia. Eu estava lendo aquele texto que fala que o povo de Israel venceu uma batalha, e aí depois o próprio povo começou a reclamar do maná, começou a reclamar porque que estava ali depois de ter conquistado a terra, começaram a reclamar, que não aguentavam mais comer aquele pão, não sei o quê. Aí Deus vai lá e manda o quê? Um monte de serpentes. Tu lembra disso? Começa a picar o povo fica doente, começa a morrer. Aí o povo vai para Moisés e fala: Moisés, nós pecamos contra ti, contra Deus. Por favor, pelo amor de Deus, ora para Deus nos livrar disso. O povo merecia ou não merecia morrer por causa daquilo? Merecia. Aí Moisés vai lá, intercede pelo povo, tal, e Deus fala: olha, levanta uma serpente de bronze, todo aquele que olhar para a serpente, ele vai viver. O que foi isso? Foi a misericórdia de Deus agindo na vida do povo. Agora, gente, vamos falar a verdade, a graça e a misericórdia, as duas têm definições maravilhosas para nós. Deus, ele não fica, ele podia, não, já te dei graça. Agora que a misericórdia também, misericórdia para mim, porque vocês também não. Deus não se contentou com a graça, Ele ainda age com misericórdia. É graça e misericórdia, é graça e misericórdia, misericórdia é graça, misericórdia é graça sobre a tua vida, a minha vida, todo dia. Estamos aqui hoje e a graça e a misericórdia atuando em você. Maravilha? Amém, irmãos? Nós precisamos tirar o foco da questão do imerecido, que é a definição da graça. Porque a gente fica só, mas eu não mereço. E a gente foca no imerecido. Não, porque a graça foi imerecida, então eu não mereço. A gente foca que eu não mereço, que eu não posso, quem sou eu? Ai meu Deus, eu e agora, Deus não está comigo, e Deus não me ama, e Deus não me quer, e hoje Deus não vai ouvir minha oração. E a gente vai focando no imerecido. E nos esquecemos de desfrutar da graça. Eu não mereço, é verdade, mas eu amo ao Senhor. Eu estou na presença dEle, e eu sei que eu posso descansar na graça dEle. Pode o inferno ficar com raiva, pode o diabo espernear, querer me acusar, e vai falar: mas você fez isso, e fez aquilo, e fez aquilo outro e tal. Eu não quero saber, eu estou descansando na graça de Deus. A graça é maior do que qualquer erro ou pecado do passado. Valorize a graça, porque ela vai te capacitar a vencer as lutas do presente e ela vai te levar ao futuro que Deus tem para você. Nós não percebemos, mas a graça, irmãos, é um assunto que recebe uma ênfase poderosa na Bíblia. Muito. Fala-se de graça de uma forma absurda que nós não temos a noção. E até eu, começando a ler sobre isso, falei: meu Deus, como se fala de graça na Bíblia e a gente prega pouco sobre a graça. Eu não tenho mais tempo, acabou meu tempo. Mas eu quero dizer que a graça, ela é profunda, ela é ampla, ela é poderosa. E eu ia ler para você agora aqui, agora sim, aproximadamente, sei lá, uns 30 versículos. Na Bíblia, tem mais, só falando de graça. Não abre não, eu vou só ler. Que depois eu vou voltar aqui e eu falo sobre isso. Eu só vou para você entender como se fala de graça na Bíblia. Provérbios 3:34, eles vão passar aqui. Ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro 5:10. E o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à eterna glória, depois de haver sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. Aqui você vê que o aperfeiçoar, o confirmar e o fortalecer é feito e atuado através da graça. Você cresce, você desenvolve, você fortalece pela graça. A graça salva, mas a graça também ajuda na construção e na vida diária do cristão. Hebreus 4:16. Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono
da graça. Você chega confiadamente, mesmo tendo questões para resolver, com confiança você chega no trono. Deus tem um trono de graça. Olha lá, para que recebamos o quê? Misericórdia e achemos graça. Meu Deus, é misericórdia e a graça. A fim de sermos socorridos no momento oportuno. Hebreus 10, 29. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com o que foi santificado e ultrajar, e ele fala do Espírito da graça. O Espírito Santo também é conhecido como Espírito da graça. Olha a graça atuando na Bíblia e na nossa vida. Olha a importância de entender e de conhecer como essa graça se desenvolve. Atos 20, 24. Mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contando que complete a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Agora, pois, vos encomendo a Deus e a palavra, essa palavra é a palavra da graça de Deus, aquele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. 1 Pedro 1,10. Desta salvação inquiriram, indagaram diligentemente os profetas que profetizaram lá no Antigo Testamento o quê? A graça que para vós era destinada. No Antigo Testamento você ouve graça sendo profetizada para frente, para hoje, para nós que vivemos pela graça. A graça já estava lá no início, preparada para nós. João 1,17, porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Jesus trouxe a graça, veio revelar a graça. Jesus é a palavra que nós lemos. Essa é a palavra, e essa é a palavra da graça. Então nós temos que saber que nós estamos vivendo uma dispensação de graça dele, e temos que confiar na graça. João 1,14 diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como unigênito do Pai, para que todos nós pois todos nós recebemos da sua plenitude, e graça sobre graça, graça sobre graça. Olha a graça. E se teu nome é graça, graças a Deus. Hebreus 2,9. Vemos, porém, aquele que foi feito por um pouco menor que os anjos, coroado de glória, de honra, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte de todos. Eu paro aqui, mas eu iria dizer para você, e eu iria agora pontuar para você, que nós recebemos instruções na Bíblia para perseverar na graça, abundar na graça, nos fortificarmos na graça, crescer na graça. A palavra de Deus, ela fala sobre abundante graça, abundância da graça, superabundante graça, a glória da sua graça, a riqueza da graça, a suprema riqueza da sua graça, a dispensação da graça de Deus, o dom da graça, a graça da vida, a multiforme graça de Deus, a verdadeira, genuína graça de Deus. A graça pode ser achada, manifesta, derramada, recebida, vista, percebida ou reconhecida. A graça nos salva e nos capacita a viver agradando a Deus. Nós fomos salvos pela graça, é mediante a graça que nós cremos, a palavra da sua graça nos edifica e nos dá herança, somos justificados gratuitamente pela graça, a graça faz a promessa ser firme para todos que são da fé. Paulo ministrava pela graça que lhe fora dada, temos diferentes dons segundo a graça nos enriqueceu em Cristo, em toda palavra de conhecimento, a graça nos fez ser o que somos, opera em nós, através de nós, a graça nos faz rico, a graça de Deus é suficiente para nós, a graça nos faz reinar em vida, Deus nos chamou para a graça, pela graça, a graça nos capacita a pregar insondáveis riquezas de Cristo, nossa palavra pode transmitir graça aos que ouvem, nós somos participantes da graça, devemos cantar com graça em nosso coração, e aí vai, nós vivemos uma dispensação de graça, e só para terminar aqui,
que possivelmente eu vou depois falar isso. Nós temos 5 expressões da graça de Deus, e são elas que de repente nós precisamos aqui estudar durante esses domingos pela manhã, que é a graça que nós recebemos para a salvação, a graça para a santificação, a graça que nos fortalece, a graça para compartilhar e a graça para servir a Deus. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé? Aleluia! Tu quer Bíblia, irmão? É essa palavra aqui que vai fortalecer a gente, irmão. Conhecer a palavra, debruçar na palavra, esse é o segredo de uma vida vitoriosa. Amém? Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pela comunhão, obrigado pela reunião dos santos nessa manhã, e continuamos adorando e exaltando o seu nome. Leva-nos para casa em paz, dá-nos um almoço maravilhoso, e que mais tarde possamos estar aqui para louvar, para adorar e para exaltar o teu nome. Amém? Irmãos, nessa noite eu vou pregar sobre medo. Então, se você conhece alguém que está com medo, liga para ela agora.